nosso querido parceiro aqui do Diálogo, palestrante, pedagogo, escritor, especialista em inteligência emocional, professor Marcos Garcia. Muito bom dia, professor Marcos. Bom dia, Juliana Sartori. Como vai? Tudo certo? Eu estou agora me recuperando de um evento muito importante. É mesmo? Qual foi? O evento do frio. Ah, sim. Porque o frio em Curitiba é assim, né? Vem aquela frente fria lá do sul. Do sul? Do sul? É. O pessoal diz que é da Argentina, mas eu tenho minhas dúvidas. Sei. Né? Que a Argentina não está mandando nada ultimamente. O gaúcho sabe muito bem dessa história aí. Viu? A Argentina não está mandando nada ultimamente. Sim. Não está mandando nem futebol. Nem mandando frio para cá. Não está mandando nem frio para cá. Certo. Né? Então eu acho que ela vem ali mais é dos Pampas, talvez do Uruguai. Né? Daí chega, essa frente fria chega, né? Traz o frio e vai embora. Poxa vida. Já está chateado que está indo embora? Não, mas é porque o bom de Curitiba no inverno é o frio. Aí o frio vai embora. Que chato. Aí descaracterizou o nosso inverno gostosinho, com temperaturas quase de zero até negativas, né? Aquela geadinha gostosa que cobre de branco o gramado, para você escrever a data do dia, o seu nome, o coraçãozinho apaixonado no vidro dos carros. Isso aí. Né? Tirar Então, foto, colocar... tirar aquela selfie bacana, soltando aquele vaporzinho, né, dos pulmões, né, do vento frio. Fazer aquela corrida no Parque Barigui logo de manhã, né, com aquela touca, luva e short. Coisa de curitibano, né? É? Sim, Correndo no Barigui, no frio, de touca, luva e short. É isso aí. Aquela, na moda, né? É, super na moda, super na moda. Aquele charme. E aquele moletomzão pesado ainda, né? Isso. Olha, professor, eu prefiro esse calorzinho que está prometendo para a tarde de hoje. Diz que vamos chegar a 24 graus. Mas sabe que eu estive ali no interior de São Paulo semana passada, fui visitar a mamãe. Mamãe fez aniversário, aliás, ela fez aniversário antecipado, porque o aniversário dela é dia 13 de julho. E eu fui uma semana antes, de agenda, comemorar aniversário com mamãe. Aí chegando lá, o frio chegou junto com a gente. Amanheceu lá na sexta-feira, amanheceu 4 graus, em plena região de Bauru, interior de São Paulo, onde é calor, tradicionalmente muito quente, né? Temperaturas médias elevadas. E o frio chegou por lá. E aí, é claro, né, o pessoal fala, Marquinho vem pra cá, me chama de Marquinho. Sim. Marquinho vem pra cá, traz o frio. Tá? Deixa o frio em Curitiba. Falei, gente, o frio é bom, é gostoso, né? Aconchega. É oportunidade de você tirar aquela roupa mais pesadona do guarda-roupa. Né? Verdade, colocar aquele casaco, né? A gente usa lá, tirar o cheiro de naftalina do guarda-roupa. Temos algumas oportunidades no frio, é verdade. Bom, professor, eu ainda, como eu sempre falo, prefiro o calorzinho. Mas, como o tema do programa de hoje é respeito a sua opinião. Você respeita? Sim. Entendo o seu ponto de vista. Você Realmente entende. Temos aí alguns pontos positivos relacionados ao frio, mas a minha preferência ainda é pelo calor. Mas tem tanto ponto positivo, por exemplo, controle de pragas. Sim, o frio. Falamos disso aqui agora. O frio faz o controle das pragas. Porque as pragas no frio, elas o Jacques até deu uma reduzem. sugestão. Se não gosta de mosquito, vai morar na Islândia. Lá tem bastante frio. E não tem mosquito. Na Groenlândia também, né? Também. Groenlândia também. Aí você faz o controle das pragas, tá? Você tem a oportunidade, né, de fazer aquela fogueira. Sim. Fazer, para quem gosta, né? Fazer a costela, fogo de chão, faz aquela fogueira maravilhosa. O gaúcho está prometendo isso pra gente faz tempo, até agora nada. Até agora nada. Aí, outra coisa legal também é você fazer, para quem gosta, né? Chimarrão. Para quem não gosta de chimarrão, faz o chá. Né? Para quem não gosta do chá mate, tem o chá preto, tem o chá de ervas, tem o chá 7 ervas. Coisa boa. Tem o chocolate quente. Né? Olha quanta coisa boa. Você faz aquela pipoca gostosa com sal, para quem não gosta, põe açúcar. Tem o chamado cobertor de orelha também, né? Tem o cobertor de orelha, tem o pessoal que dorme com a orelha coberta por coberta, outros por outras coisas. Né? Então, olha quanta coisa boa, gostosa que o frio traz. Sim. Que gostoso. E a gente precisa entender uma coisa importante, e o assunto de hoje é esse, é o valor do respeito pela opinião do outro. Exatamente. Porque o valor do respeito é quanto o respeito vale, quanto ele pesa
Ele pesa em você, ele pesa no outro. Há pessoas que olham o que o outro pensa como, não vale nada, pensamento do outro. O que vale é o meu pensamento. Que é um negócio, já falamos várias vezes aqui, né? É importante ser feliz, né? Ou ter razão. Aí tem pessoas que preferem ter razão. Né? Em detrimento da sua própria felicidade e as dos demais, dos outros, né? E o valor do respeito é quanto o respeito pesa em você e pesa no outro. Pesa em qual sentido? Pesa no sentido de realmente o quão você considera o respeito como um valor importante. Qual é o peso dele? É você colocar numa balança, por exemplo. De um lado, você coloca o respeito. Do outro lado, você coloca a audácia, por exemplo. Certo. Audácia, né? Pessoa que é audaz. Há que ter um equilíbrio. Exatamente. Se você for muito audaz, você vai ferir o respeito seu próprio e do outro. Você vai se pôr em risco, vai colocar os outros em risco. Tá? Agora, se você for excessivamente respeitoso e perder a sua audácia, você não vai avançar na sua vida. Sim, verdade. Então, sempre busca do equilíbrio. Mas o valor do respeito, ele é tido nessa visão, né? Você respeitar. Mas o que é respeitar? A gente fala tanto de respeito e a gente esquece de olhar o que significa respeito. Qual é a essência do respeito, né? O respeito, ele pode ser, né, como muitas palavras da nossa língua, ela pode ser um substantivo ou pode ser um verbo, né? O verbo é o ato de respeitar. Respeitar, certo. Né? Então, você vai respeitar alguém. É o ato de exercer o respeito. E você ter respeito por, aí é o substantivo. Certo. É o substantivo do respeito, que ele é aquele sentimento. E ele, enquanto sentimento, ele serve como uma barreira. Ele nos impede, Ju, de fazer sabe o quê? De fazer coisa desagradável. Né? Fazer coisa que vai ferir o outro, que vai magoar o outro, que vai deixar o outro com ressentimento. Seja de si próprio, Sim. né? Seja das pessoas que a cercam ou de você. Então, quando você tem o respeito, você chega naquele ponto, você dá um stop, para lá. Você não vai falar aquilo, ou vai fazer aquilo, ou vai agir daquela maneira, ou vai demonstrar aquilo. Por quê? Porque você infringirá uma linha, que às vezes é muito tênue, e ela varia de relação para relação, entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e um grupo. Algumas pessoas são muito tolerantes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa intolerante com a inépcia. Tá? Certo. O que seria? Vamos explicar aos nossos ouvintes. O que é a inépcia? Se alguém se diz capaz de, eu me digo capaz de. Ou seja, eu sou um profissional da área da educação. Certo. Então, se eu sou um profissional e professo essa minha forma de ser, ou seja, esse trabalho que eu faço, então eu preciso demonstrar isso com as minhas ações, com as minhas atitudes, com aquilo que eu acredito, com as coisas que eu estudo, que eu leio, que eu faço. Se eu não faço isso, eu estou demonstrando inépcia. Certo. Então, eu não honro o que eu digo que sou. Ou seja, eu estou sendo desonesto. Certo. E eu sou intolerante com a desonestidade. Porque não há meio honesto. Verdade. Não há meio. Não existe meio. O cara é meio honesto. Como é que é meio? Não existe isso. Como não tem aquele profissional honesto no trabalho e desonesto em casa, né? Também não tem. Não existe isso. A pessoa é uma só, né? A pessoa é uma só. E a honestidade, ela é a régua que deve medir as nossas atitudes, nossas ações. Né? Então, eu sou intolerante com a inépcia. Certo. Porque se a pessoa ela diz que é e professa aquilo, pelo menos de direito, então que o faça de fato também. Então, se eu tenho o direito de ser professor, então eu preciso ser de fato e de direito. Se eu tenho o título de, eu sou médico, então eu preciso ser o melhor médico que eu conseguir ser. Sim. Não posso demonstrar inépcia. Sim, tá Isso para todas as profissões, Ju. Eu sou intolerante com a inépcia. Certo. Então, e por que eu sou intolerante? Porque se você não é, então diga não sou. Pronto. Ok, está sendo honesto, não sou. Ou não sou, ou não quero, ou não posso. Então, ok.
tá tudo certo, então agora voltamos, agora somos amigos novamente. Não vamos mais brigar por causa disso. Certo. Né? Porque você não está sendo mais desonesto agora. Exatamente. Agora, há pessoas que são muito tolerantes. Você contrata, por exemplo, Ju, um profissional, lá, um marido de aluguel, para ir até a tua casa e trocar aquele interruptor que deu problema. Você não sabe trocar, você contrata um marido de aluguel, ou prestador de serviço, eletricista, é chamado marido de aluguel, né? Ou mulher de aluguel, que tem as mulheres também que fazem esse trabalho, né? Ou seja, elas vão nas casas das pessoas para fazer pequenos reparos, para fazer lá uma troca de alguma coisa elétrica, de uma coisa hidráulica, né? Né? Aí você chama a pessoa, ela vai na tua casa, ela vai te cobrar, para começo de conversa, R$ 20 a visita. Só para ir na tua casa, então. Aí ela pega, olha lá, tem que trocar aqui o negócio, a coisa tá, troca. Ah, para trocar mais 50. Aí tem mais a peça é mais 30, tá? Te cobra R$ 100. Você paga os R$ 100, ela faz o serviço e vai embora. Daqui a pouco, você vai usar o tal do interruptor e não funciona. Certo. O que você fala de um cara desse? Você vai falar, é um desonesto. Ou pior, é um desonesto inepto. Ou pior do que isso, é um desonesto, inepto e mentiroso. Certo. Há pessoas que vão tolerar. Não, ele teve azar. Pois é, acontece. Acontece. Né? Eu vou chamar ele de novo. Porque vai que agora ele arruma e nem me cobra nada. Mas daí ele cobra mais vintão. Mas então, você percebe a questão da tolerância, que ela varia de situação para situação, de pessoa para pessoa. Sim. E aí, quando a gente fala da questão do respeito, você respeitar o nível de tolerância do outro é necessário. O fato da outra pessoa ser mais tolerante que você, não quer dizer que você precisa brigar com ela e ficar chamando a atenção dela. Mas como é que você aguenta isso? Sim. Como é que você suporta Ou isso? muito menos abusar, né? De quem é muito tolerante. Então, você tem que haver-se com o respeito, o peso do respeito do outro em relação às coisas que ela tem, que ela convive, as atitudes que ela toma. Então, respeito enquanto valor é o nosso tema de hoje, Ju. Professor Marcos, respeito, na verdade, se a gente realmente levasse ele em conta como deveríamos, né, cultivasse esse valor do respeito, sim, muitos problemas no mundo estariam resolvidos, não é verdade? Sim, junto dele e de mão dadas a ele, a honestidade. Exatamente. Se todos fôssemos honestos e respeitadores. Primeiro com a gente mesmo e depois com o outro. Começando por nós, e depois para tudo que nos cerca, você teria aquilo que a gente chamaria, ou poderia chamar, né, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade onde a harmonia ela está presente o tempo todo. Tá? A harmonia ela acontece quando esse equilíbrio, né, das relações ele está presente, ele se faz presente em todos os momentos, seja qual momento for. O momento de conflito, por exemplo, Juliana, ele nasce... Por que nasce o conflito? O conflito nasce de uma divergência de opiniões. Claro. E o que é uma opinião? É uma forma de olhar e ver o mundo. Olhar e ver por quê? Porque são coisas diferentes, olhar e ver. Como eu olho o mundo, como eu percebo esse mundo, né? Tá? Como é que eu vejo esse mundo? Ao termos, e precisamos ter, diferentes formas de olhar e ver o mundo, as nossas convicções, as nossas opiniões, elas variam. Certo. A minha opinião é diferente da sua, que é diferente da do Gilberto, que é diferente do Padre Reginaldo, e assim por diante. Tá? O fato de haver essa diferença é bom, porque a diferença dessas opiniões e dessas formas de olhar e ver o mundo, ela se apresenta a nós como uma oportunidade de olhar o mundo de outra maneira. Sim. De ter variedade nessa forma de analisar, olhar e entender o mundo. E talvez fazer um ajuste na forma que eu olho o mundo. Porque a forma que eu olho o mundo pode não ser a melhor. Certo. Então essa diferença de opiniões gera o conflito. Beleza? Certo. Uma vez que o conflito está instalado,
ele está instalado por uma razão, para que você debata, discuta ideias. Porque por trás dessa percepção, desse entendimento do mundo, há o quê? Há uma ideia. Sim. O que é uma ideia? É algo que está enfiado na sua cabeça. Isso é uma ideia. E por que está enfiado? Porque ele está lá, ele é presente. Ele está realmente fazendo parte da sua chamada forma de pensar, ou do seu modelo mental, ou se quiser usar um termo bonitinho, da moda mindset. Certo. Tá bom? Se o teu mindset é A e o meu é B, não é razão para que eu desrespeite você. Dizendo que você é, por exemplo, tola em pensar desse jeito. Assim como também não dá o direito de você dizer que o Gilberto é tolo porque ele pensa diferente de mim e de você. Exato. Tá? Então, aí começou a necessidade do respeito. E junto dele, Ju, vem uma coisa chamada tolerância. Eu tolero o fato de você ter uma opinião diferente da minha. Mas eu tolero não porque, eu tolero. Não é por isso. É porque eu respeito você. Porque eu entendo que a sua opinião ela é tão importante quanto a minha é válida. A tua também é. Aliás, a nossa opinião só é válida porque existe outra diferente. Claro. Senão ela não teria necessidade nenhuma de existir. Né? Que graça teria, né? Se todas as margaridas fossem amarelas. Que seria das margaridas azuis? Né? Das margaridas vermelhas? Sim. Das margaridas cor-de-rosa? Que seria delas, Ju? Na verdade, se existissem só as margaridas amarelas, até a cor perderia o nome, né? Só tem uma referência, vai chamar ela do quê? Vai chamar ela de margarida. Exatamente. Por quê? Porque é amarela. Todas são amarelas. Que sem graça. Um jardim todo amarelo. Exatamente. Que nem o girassol. Né? O girassol todo amarelinho. Sim. Você olha aquela plantação de girassóis. Né? Tudo amarelinho, olhando para onde? Para o sol. Para o sol. Né? Além de serem todos iguais, olham para a mesma direção. Sim. Que chato. Quer dizer, chato, assim, fazendo essa metáfora. Sim. Enquanto o girassol é muito lindo de olhar, inclusive. Mas voltando à questão do respeito, o fato das nossas opiniões e modos de ver o mundo serem diversos não me dá o direito de desrespeitar, de não ter respeito pela sua opinião. Agora veja lá, Ju, como é que a coisa é complicada. O fato de eu dizer, não, eu respeito você. Por quê? Porque você pensa, o teu pensamento é o seguinte, eu penso, eu entendo, eu acredito que eu devo fazer a oração de agradecimento antes de todas as refeições. Né? Então, essa é a tua forma de pensar, a tua forma de ver e de agir. Certo. Tá? Só que o Gilberto, ele acha que não. Ele só tem que agradecer na hora do jantar, quando está a família reunida. Antes, em outros momentos, não é necessário. Quando está todo mundo reunido, valeu. Tá bom. Você vai brigar com ele? Você não pode brigar com ele. Não, Gilberto, porque você tem que agradecer cada refeição. Claro. Cada balinha que você comer, você tem que agradecer. Cada copo de água que você bebe, você tem que agradecer. Você vai brigar com ele? Não vai. Porque se você brigar com ele, Ju, o que vai acontecer? Você vai estar desrespeitando, esse é o ato contínuo, então eu posso usar o gerúndio aqui, Sim. Você estará desrespeitando a forma dele ver o mundo. Tá? E aí isso se torna mais grave agora, Ju, com relação ao seguinte. Atrelado à questão do respeito enquanto substantivo, que é do que nós estamos falando, o ato de respeitar em si, ou seja, eu respeito, tu respeitas, ele respeita, nós respeitamos, vós respeitais e eles respeitam, tá? Ele é um verbo, ele é transitivo e ele é direto, porque quem respeita, respeita algo ou alguém. Sim. Não há um respeito pelo respeito. O respeito sem ter algo ou alguém envolvido, ele não tem sentido. Sim, faz parte da relação humana. Ele perde completamente a sua essência, a sua razão de ser e de existir. Então, o respeito, ele determina algo. Ele determina a sua atitude. Tá? E, ao determinar, sabe o que ele define? Uma coisa chamada, uma palavra bonita, chamada honra. Exatamente. Tá? A honradez do ser humano, ou seja, a capacidade de cumprir o que eu digo, e ao dizer, provavelmente eu digo porque acredito, tem a ver com o quê? Com a honra. Eu sou uma pessoa honrada
ao honrar aquilo que eu falo. Né? Se eu combino contigo algo, se eu pactuo com você algo, Certo. há que se ter que eu vou cumprir aquilo. Exatamente. A Ana aqui de Ponta Grossa, inclusive, está pedindo para que o senhor fale novamente o nome daquela pessoa que prega, que faz, que diz, mas não faz. Inepto. Inepto, viu, Ana? E quem pratica o ato, quem é inepto, exerce o ato da inépcia. Certo. Tá? Então, todos Que é anotando diferente de a palavra inapto, nova. viu? Isso, é verdade. É diferente, são coisas diferentes, podemos falar disso em outro programa. Exatamente. São coisas completamente diferentes. O inapto é a pessoa que não tem Não tem aptidão, aptidão pra ela fazer não algo. desenvolveu. Então ele é inapto. Certo. E não tem nada errado em ser inapto. Eu, por exemplo, sou inapto em pilotar avião, eu não sei pilotar avião. Sim. Para mim, aquilo do painel do avião é muito bonito de ver. Sim. Ponto. Sei absolutamente o que está acontecendo ali. Não sei. Tá? Exatamente. Então eu sou inapto. Agora, a inépcia, que é o ato do inepto, é algo muito sério. Exatamente. Porque você disse que é e não E é. não é. Diz que faz, mas não sabe Não fazer. faz, não sabe fazer. E Tá? tem tanta gente assim, Tem. né? Ou se tem. E aí, é claro, né, a pessoa está sendo o quê? Desonesta. Está sendo desonesta, ela está desonrando a sua palavra, ela está enganando o outro, ela está desrespeitando o outro. Observe que eu usei a palavra desrespeitando o outro. Tá? E agora no sentido do estar em ato contínuo, ou seja, se eu persisto no meu erro, eu desrespeito em ato contínuo. Sim, Isso é gravíssimo, claro. porque eu persisto na minha mentira, eu persisto no meu erro, eu persisto no meu equívoco e brigo ainda. Não, eu tô certo. E vira quase uma doença crônica, né? Não, professor? quase. Quase porque a doença crônica acompanha a gente para a vida toda, mas essa a gente pode se livrar se abrir o olho, né? Pode, tá certo. A gente pode se livrar se abrir o olho e tiver uma coisa muito simples, né? Muito singela, né? Chamada humildade. Humildade, exatamente. E buscar esse valor do respeito que está dentro da gente, né? Ué. Participações. Vamos lá, temos a Lucília, que é lá de Araxá, Minas Gerais. Araxá, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: existem pessoas que pecam por achar que só elas sabem, que o outro é incompetente por tomar caminhos diferentes, e até por incapacidade de dar o perdão a quem errou. E se o outro faz, é bobo. O perdão só é bom para quem perdoa, pois deixa de Se machucar. outro faz é bom. E com isso ofendem o outro, menosprezando os dons do outro. Então, esse comentário que ela faz aqui da Lucila, que faz, então, sobre a questão do respeito, né? Sim, a gente sempre diz, né? Tem até um dito popular, né? Certo. Que a sua linha de atuação termina onde começa a do outro. Isso Certo. vale para qualquer coisa. Isso vale para o respeito, vale para as atitudes, vale para os valores. Até onde o teu vai, foi. Sim. Ali para diante é do outro. Exatamente. Então você identifica essa linha que divide os espaços de cada um. E o nível de tolerância, como já falamos, ele ao variar de pessoa para pessoa, ele faz com que essa linha vá mais para lá ou mais para cá. Há pessoas mais tolerantes, há pessoas mais respeitosas, há pessoas mais resolvidas. Sabe a pessoa resolvida? A pessoa resolvida é aquela que vai e faz. Sim. Mas acho que o outro tem que fazer igualzinho, né? Isso. E aí ela vai e faz e aí diz pro outro, tá vendo? É assim que faz. É assim que faz, exatamente. E não respeita a maneira do outro olhar a vida. A né? maneira do outro, o Como tempo ela do fala aqui outro, do perdão, a capacidade por exemplo, do outro, né, os limites do outro. Tudo isso faz parte do respeito. Exatamente. O nível de qualidade de convivência que você estabelece entre você e as pessoas que estão ao seu redor, ela é pautada pelo respeito. Certo. Ou pela ausência dele. Tá? Quando o respeito falta, gera-se o quê? Discórdia, Sim. briga Brigas, e ressentimento. Não vou usar o termo conflito, porque o conflito é bom. Claro. É do conflito que nascem as melhores coisas que nós temos na nossa história da humanidade. Elas nasceram por conta dos conflitos. Conflito do quê? Das ideias. Das ideias, exatamente. Ou seja, eu discuto ideias. Né, eu não discuto, eu não brigo. Conflito não é sinônimo de briga. Né? A briga é justamente uma perda. É uma perda. É uma perda da razão. Sim. Né? Se eu perdi a minha razão, eu agi então só pela emoção. E ao agir só pela emoção, eu não pensarei no que faço. E ao não pensar no que faço,
Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim, dá briga, dá agressão, dá xingamento. Consequência, sempre dá, Essa né? consequência não é boa. Não é boa, pode ter certeza. Não é boa para ninguém. Mas como que a gente faz, então, a gente se sente, às vezes, desrespeitado, né? Sim, se sente. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse sentimento? Então, aí tem uma palavrinha que é uma palavra tão bonitinha, tão fofa, tá? Que é a palavrinha deferência. Não é referência. Hoje Tá? o professor Marcos deu uma olhada no dicionário Aurélio e veio para o programa. Cheio de palavra nova. Deferência. O que é a deferência? Então, antes de explicar o que é a deferência, eu vou usar a palavra deferência, tá? Certo, vamos lá. Todos precisamos, quando eu digo todos, é 100% das pessoas, tá? Então, todos precisamos ter ou fazer deferência ao outro. Ter ou fazer. Ter ou fazer deferência ao outro. O que é ter ou fazer a deferência? É você ter a atitude do respeito. Quer dizer, é muito mais do que respeitar. Porque o respeitar é apenas, ok, eu respeito, tá, tudo bem, não falo mais com você. Acabou. Que raio de respeito é esse? É o respeito fake? É o fake respeito? É o respeito do faz de conta? Sim. Então, mais do que o respeito é ter a deferência, ou ser a atitude do respeito. E a atitude é ato contínuo. Eu respeito, eu sustento, eu entendo, eu continuo te respeitando. Por mais que a tua opinião não vá mudar nunca, e a minha também não, a amizade é a mesma. Certo. Continuamos sendo amigos, continuamos conversando, continuamos, então, convivendo. E o conviver, ele tem isso como base, como essência, que é a deferência. Certo. É um Então, pouquinho do popular impor respeito, como a gente fala? Não. Isso, O né? impor respeito, ele tem um outro viés, né? Certo. Que é o viés justamente de você fazer valer algo. Você faz certo. valer. Então, você faz valer, você pode fazer valer pela força, pela atitude, pela postura, que pode ser a forma de falar, a forma de olhar, a forma de vestir. Verdade. Tá? Aí você impõe. Aí as razões pelas quais você impõe algo são as mais variadas. Então você pode, por exemplo, impor que eu quero me fazer de. Então, eu vou me impor colocando uma roupa, eu vou até a loja que loca trajes chiques, Certo. né? Loco lá aquele traje maravilhoso, aquele vestido longo, né? E fico super bem vestida, ou vestido, dou aquele tratado, né, no visual, maquiagem, cabelo, coloco umas biju, coisa. Aí eu vou impor o quê? Eu vou impor uma imagem. Eu estou impondo uma imagem. Sim. Porque eu não ando daquele jeito todos os dias. E acho que aquela imagem vai, então, impor esse Então aquela respeito, imagem né? que eu estou agora vai forçar mostrando, ela está forçando, ela está impondo algo. uma informação, né? Isso, ela tá ali informando, não, eu sou o fulano, a fulana. Impondo. E assim também, Ju, assim também quando você olha feio para alguém, quando você fala mais alto. Aí é que o respeito normalmente se quebra mesmo, né? Aí você tá, sabe a linha divisória que eu comentei? Você está empurrando a linha divisória. Lá pra lá, né? Você está empurrando ela, forçando a barra, como a gente diz, né? Pro campo do outro. Ou pior, né? Você está pulando a linha divisória. E é realmente invadindo E tem o gente limite. que chega assim a arrebentar essa linha mesmo, né? Tem aqui uma ouvinte que acabou de mandar uma mensagem aqui pra gente. É a Regina. Que Oi, tá Regina, sempre- bom tá sempre dia, com a um gente por beijo. aqui. Ela diz o seguinte, o assunto é sobre respeito, né? E quando fazer, quando uma pessoa compra, não paga e ainda briga com o vendedor? Aí os limites foram todos ultrapassados, todos. Ela Aí- diz um cheiro pra você também, viu, Regina? Aí você faz o quê? Você pega e interna, porque uma pessoa desse tipo tem que internar. Que ela não está de pleno, vamos supor assim, de pleno gozo de suas faculdades mentais. Exatamente. Ela precisa de ajuda especializada, né, que pode ser encontrada geralmente, né, nos remédios, numa internação, sei lá. Então é uma pessoa que não está normal, né? Não compreende nenhum Ela limite de convivência ela social mesmo, né? ela perdeu ali as referências do que é moral, do que é ético, do que é o certo, do que é o errado. E se ela perdeu isso e perdeu totalmente, ela precisa de ajuda. Aí você tem que ajudá-la encaminhando para um tratamento adequado. E às vezes a pessoa tem um distúrbio psíquico, né? Ela pode ser esquizofrênica, ela pode ser
a gente chama de maluco, né? Sim. Fala, o cara é um doido varrido, né? Não, mas ele tem um distúrbio. E distúrbios são doenças e, como tal, precisam ser diagnosticadas e tratadas. É verdade. Gente, vamos ter que internar muita gente, porque nos últimos tempos o que tem aparecido esse tipo de pessoa que compra, não paga, ainda fica zangado, chega e briga. Acho que vamos ter que fazer uma, né? Vamos ver como é que tá esse povo aí, tá precisando de ajuda mesmo. E tem também muita gente participando aqui. A Juscelina de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, um beijo para você. Gilmar diz o seguinte: bom dia, Juliana. Quando estão te caluniando, eu estou passando por isso dentro do meu emprego. Daí eu não vou ficar me abrindo para os outros. O que faço para me respeitarem? Ou eu perco meu trabalho, diz aqui o Gilmar. Então as pessoas estão nessa dúvida ainda. Certo. Vamos tentar. Então vamos dar uma dica aqui para o pessoal. Vamos lá. É fácil você entender a coisa quando você sabe o que a coisa é. Então vamos começar. O que é a coisa? Certo. Respeito. O que é respeito? Primeiro, da onde é que vem a palavra respeito? A palavra respeito, ela vem do latim respectus, que significa pectus, olhar. Respectus, olhar de novo. Então, o respeito é você olhar de novo e de novo e de novo e reconsiderar a cada olhar que você dá, faz ou empreende a sua energia. Isso vale para nós, vale para os outros, vale para todas as nossas relações. Vale para dentro da gente mesmo. Claro, começa por isso. Né? Começa por olhar lá dentro, para você reolhar lá dentro. Por que você precisa fazer isso? Porque o respeito, ele é, como eu falei já no bloco anterior, ele precisa ser, né, um ato contínuo. Ou seja, o ato de respeitar. Você respeita continuamente. Você não respeita e pronto, acabou. Não, respeitei, está respeitado, acabou, fim de conversa. Não. Tá? O respeito, ele é um ato contínuo. Você olha de novo, você avalia, você reconsidera, e com isso você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai aumentando o seu nível de compreensão de si próprio, dos outros, do meio onde você vive. Isso é o respeito. Quando você avalia o outro, não avalia no sentido de dizer é bom, é ruim. Não. Você avalia no sentido de buscar o entendimento, buscar a compreensão. Não julgar. Né? Não no sentido de julgar, de buscar o entendimento. Sim. Ou seja, fazer aquilo, né, que é outra palavra bonitinha do dia, buscar fazer o exercício empático, sim, de se colocar no lugar do outro no sentido de perceber com a perspectiva do outro aquilo que você quer entender. Porque aí você está demonstrando respeito. Você está olhando com os olhos do outro, com a perspectiva do outro, com as fragilidades ou forças do outro. Certo. Esse exercício constante, contínuo, permanente da nossa vida nos faz pessoas melhores. Então, a todos que nos ouvem, respeito vem do latim respectus, do qual pectus é olhar. E respectus, olhar de novo. E de novo, e de novo, continuamente. Para a gente se fortalecer. Sim. E assim acaba, com certeza, sendo mais respeitado pelo outro também. Não é verdade? Exato. Professor, vamos chegando então ao finalzinho aqui do nosso programa. Ju, passou tão depressa hoje. Nossa. Rápido. Posso falar uma frase? Ah, não. Foi muito rápido, Ju. Separei uma frase. Chateou, magoei. Mas diga lá. Tem mais. Eu tenho uma frase também aqui, mas minha é rapidinha. Então diga a tua primeiro. Não, diga a tua. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa é da inglesa Evelyn Beatrice Hall. Coincidência. A minha também é de um inglês. Olha. William Shakespeare, que diz o seguinte: eu não posso escolher como é que eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito disso. Muito bom. Parecido com aquela do Rubem Alves que eu comecei o programa hoje. Exatamente. De atos e sentimentos. O ato eu escolho, o sentimento não. Não, né? não mesmo. Tá certo. Muito bom, professor. Rapidamente, seus contatos, como é que faz pra gente encontrá-lo? Pessoal, você vai lá no Google. No Google. Aí você digita lá marcosgarcia.com.br. Aí você vai me achar. Achou, tá lá, sou eu. Aí você tem lá um link do YouTube. Clica nele para você assinar o canal, onde tem os vídeos do programa aqui na rádio, aqui no estúdio. Inclusive, estamos juntos lá.